Um curso em milagres. Capítulo 19. Alcançar a paz. Tópico 1. Cura e fé. 1. Nós dissemos anteriormente que quando uma situação é totalmente dedicada à verdade, a paz é inevitável. Alcançá-la é o critério pelo qual a integridade da dedicação pode ser seguramente avaliada. No entanto, nós também dissemos que a paz jamais será alcançada sem fé, pois o que é dedicado à verdade, como sua única meta, é trazido à verdade pela fé. Essa fé abrange todas as pessoas envolvidas, pois só assim a situação é percebida de modo significativo e como um todo. E todas as pessoas têm que estar envolvidas, ou a tua fé é limitada e a tua dedicação incompleta. 2. Toda situação percebida de maneira adequada vem a ser uma oportunidade de curar o Filho de Deus. E ele é curado porque tu lhe ofereceste a fé, entregando-a ao Espírito Santo e liberando-o de todas as exigências que o teu ego faria. Assim, tu o vês livre e essa visão o Espírito Santo compartilha. E uma vez que ele a compartilha, ele a deu e assim ele cura através de ti. É essa união com ele, em um único propósito, que faz com que esse propósito seja real, porque tu o tornas íntegro. E isso é cura. O corpo é curado porque vieste sem ele e te uniste à mente, na qual está toda a cura. 3. O corpo não pode curar, porque não pode ficar doente. Não necessita de cura. Sua saúde ou doença depende inteiramente de como a mente o percebe e do propósito para o qual a mente quer usá-lo. É óbvio que um segmento da mente pode ver-se como se estivesse separado do propósito universal. Quando isso ocorre, o corpo vem a ser a sua arma, usada contra esse propósito para demonstrar o fato de que a separação ocorreu. O corpo, assim, vem a ser o instrumento da ilusão, agindo de acordo com ela, vendo o que não está presente, ouvindo o que a verdade nunca disse e comportando-se de maneira insana, pois é aprisionado pela insanidade. 4. Não deixes de ver a nossa afirmação anterior, segundo a qual a falta de fé conduz diretamente a ilusões, pois a falta de fé é a percepção de um irmão com um corpo, e o corpo não pode ser usado para propósitos de união. Se, então, vês o teu irmão como um corpo, estabeleceste uma condição na qual unir-se a ele vem a ser impossível. A tua falta de fé em relação ao teu irmão te separou dele e manteve ambos à parte da cura. A tua falta de fé assim se opôs ao propósito do Espírito Santo e trouxe ilusões centradas no corpo para se interporem entre vós. E o corpo parecerá estar doente, pois fizeste dele o inimigo da cura e o oposto da verdade. 5. Não pode ser difícil reconhecer que a fé tem que ser o oposto da falta de fé. No entanto, o que é diferente na forma como elas operam é menos evidente, embora isso decorra diretamente da diferença fundamental do que são. A falta de fé sempre quer limitar e atacar a fé, remover todas as limitações e tornar íntegro. A falta de fé quer destruir e separar. A fé quer unir e curar. A falta de fé quer interpor relações entre o Filho de Deus e o seu Criador. A fé, remover todos os obstáculos que parecem surgir entre eles. A falta de fé é totalmente dedicada às ilusões. A fé, totalmente dedicada à verdade. Dedicação parcial é impossível. A verdade é a ausência de ilusões. Ilusão, a ausência de verdade. Ambas não podem estar juntas, nem podem ser percebidas no mesmo lugar. Dedicar-se a ambas é fixar uma meta para sempre, impossível de ser atingida, pois parte dela é buscada através do corpo, considerado como um meio de buscar a realidade através do ataque.
A outra parte quer curar e, portanto, apela para a mente e não para o corpo. 6. A concessão inevitável é a crença segundo qual o corpo tem que ser curado, não a mente. Pois essa meta dividida deu a ambos uma realidade igual, que só seria impossível se a mente fosse limitada ao corpo e dividida em pequenas partes de aparente integridade, mas sem conexão. Isso não fará dano ao corpo, mas manterá em mente o sistema de pensamento delusório. Aqui, então, a cura é necessária. E é aqui que está a cura. Pois Deus não concedeu a cura como algo à parte da doença, nem colocou o remédio onde a doença não pode estar. Eles estão juntos e, quando são vistos juntos, todas as tentativas de manter tanto a verdade quanto a ilusão em mente, onde ambas necessariamente estão, são reconhecidas como tentativas dedicadas à ilusão e são abandonadas quando trazidas à verdade e vistas como totalmente irreconciliáveis com a verdade, em qualquer aspecto ou em qualquer forma. 7. A verdade e a ilusão não têm nenhuma conexão, e isso permanecerá para sempre verdadeiro, por mais que busque conectá-las. Mas as ilusões são sempre conectadas entre si, assim como a verdade. Tanto as ilusões quanto a verdade são coesas internamente, formando um sistema de pensamento completo, ainda que totalmente desconexo em relação ao outro. E perceber isso é reconhecer onde está a separação e onde ela quer ser curada. O resultado de uma ideia nunca está separado de sua fonte. A ideia da separação produziu o corpo e permanece conectada a ele, fazendo com que o corpo seja doente devido à identificação da mente com ele. Pensas que está protegendo o corpo, ocultando essa conexão, pois escondê-la parece manter a tua identificação a salvo do ataque da verdade. 8. Se apenas compreendesses o quanto esse estado ocultar, se apenas compreendesses o quanto esse estranho ocultar feriu a tua mente e como a tua própria identificação passou a ser confusa em função disso, não vês o quanto é grande a devastação causada pela tua falta de fé, porque a falta de fé é um ataque que parece justificado pelos seus resultados. Pois, negando a fé, vês o que é indigno dela e não és capaz de olhar além das barreiras para o que está unido a ti. 9. Ter fé é curar. É o sinal de que aceitaste a expiação para ti mesmo e, portanto, queres compartilhá-la. Através da fé, ofereceste a dádiva da liberdade em relação ao passado que tu recebeste. Não uses nada que o teu irmão tenha feito anteriormente para condená-lo agora. Livremente escolheste não ver os seus erros, olhando além de todas as barreiras que tu e ele, e vendo ambos como um só. E nele vês que a tua fé está plenamente justificada. Não existe justificativa para a falta de fé, mas a fé é sempre justificada. 10. A fé é o oposto do medo. Tanto parte do amor quanto o medo e parte do ataque. A fé é o reconhecimento da união. É o amável reconhecimento de cada um como um filho do teu Pai amorosíssimo, amado por ele como tu e, portanto, amado por ti como tu mesmo. É o seu amor que une a ti e ao teu irmão, e por seu amor não queres manter ninguém separado do teu. Cada um aparece exatamente como é percebido no instante santo, unido ao teu propósito de seres liberado da culpa. Vês o Cristo nele e ele é curado, porque olhas para o que fez com que a fé seja para sempre justificada em todas as pessoas. 11. A fé é o dom de Deus através daquele que Deus te deu. A falta de fé olha para o Filho de Deus e o julga indigno do perdão, mas através dos olhos da fé, o Filho de Deus é visto
já tendo sido perdoado, livre de toda a culpa que ele colocou sobre si mesmo. A fé só o vê agora porque não olha para o passado para julgá-lo, mas quer ver nele somente o que veria em ti. Ela não vê através dos olhos do corpo, nem olha para os olhos, nem olha para os corpos em busca de justificativas para si mesma. É a mensageira da nova percepção, enviada para reunir testemunhas de que ela veio e dissolver suas mensagens a ti. 12. A fé é tão facilmente trocada pelo conhecimento como o mundo real, pois a fé surge da percepção do Espírito Santo e é sinal de que tu a compartilhas com ele. A fé é uma dádiva que ofereces ao Filho de Deus através dele e é totalmente aceitável para o seu Pai, assim como para ele. E, portanto, é oferecida a ti. O teu relacionamento santo, como o seu novo propósito, te oferece a fé para que a dês ao teu irmão. A tua falta de fé te separou do teu irmão, e assim não conheces a salvação nele. No entanto, a fé vos une na santidade que vem, não através dos olhos do corpo, mas no modo de ver daquele que se uniu a vós e em quem vós estáis unidos. 13. A graça não é dada a um corpo, mas à mente. E a mente, que a recebe, olha de imediato para além do corpo e vê o lugar santo onde ela foi curada. Lá está o altar onde foi dada a graça e no qual ela se encontra. Oferece então a graça e bênção ao teu irmão, pois tu estás no mesmo altar onde a graça foi depositada para ambos. E sejais curados pela graça juntos, para que possam curar através da fé. 14. No instante santo, tu e o teu irmão estão diante do altar que Deus ergueu a si próprio e a vós. Deixai a falta de fé de lado e vinde a ele juntos. Lá vereis o milagre do vosso relacionamento, tal como foi refeito através da fé. E é lá que vais reconhecer que não existe nada que a fé não possa perdoar. Nenhum erro interfere com o que ela vê com calma, trazendo o milagre da cura com a mesma facilidade a todos eles. Pois os mensageiros do amor fazem o que são enviados para fazer, trazendo de volta a boa nova de que isso foi feito a ti e ao teu irmão, que jamais juntos, e ao teu irmão, que estais juntos diante do altar do qual eles foram enviados. 15. Assim como a falta de fé manterá os teus pequenos reinos desertos e separados, a fé ajudará o Espírito Santo a preparar a terra para o mais santo dos jardins que ele quer fazer. Pois a fé traz paz e assim invoca a verdade, para que ela entre e torne belo aquilo que já foi preparado para a beleza. A verdade segue a fé e a paz, completando o processo de tornar belo que elas iniciam, pois a fé ainda é uma meta do aprendizado, não mais necessária depois que a lição já foi aprendida. A verdade, porém, permanecerá para sempre. 16. Permite então que a tua dedicação seja para um eterno e aprende como não interferir com ele e torná-lo escravo do tempo. Pois o que tu pensas que fazes com o eterno, fazes contigo mesmo. Aquele que Deus criou como seu filho não é escravo de nada, sendo senhor de tudo, junto com o seu Criador. Podes escravizar um corpo, mas uma ideia é livre, incapaz de ser manipulada na prisão ou de qualquer modo limitada, exceto pela mente que a pensou. Pois ela permanece unida à fonte, que é o seu carcereiro ou seu libertador, de acordo com o que ela escolhe como propósito para si mesma. Tópico 2. Pecado versus erro. 1. É essencial que o erro não seja confundido com o pecado, e é essa distinção que faz com que a salvação seja possível. Pois o erro pode ser corrigido e o errado acertado. Mas o pecado, se fosse possível, seria irreversível. A crença no pecado não pode deixar de estar baseada na firme convicção de que as mentes, não os corpos, podem atacar.
E dessa forma, a mente é culpada e para sempre assim permanecerá, a não ser que uma outra mente que não faça parte dela possa lhe dar a absolvição. O pecado pede punição, assim como o erro pede correção. E acreditar que punição é correção é claramente insano. 2. O pecado não é um erro, pois o pecado implica em uma arrogância que falta a ideia de erro. Pecar seria violar a realidade e ter sucesso. O pecado é a proclamação de que o ataque é real e a culpa justificada. Ele assume que o Filho de Deus é culpado, tendo assim tido sucesso na perda da sua inocência e fazendo de si mesmo algo que Deus não criou. Assim, a criação é vista como se não fosse eterna, e a vontade de Deus fica aberta à oposição e à derrota. O pecado é a grande ilusão subjacente a toda grandiosidade do ego, pois, através dele, o próprio Deus é mudado e refeito como um ser incompleto. 3. O Filho de Deus pode estar equivocado, pode enganar-se e pode até mesmo voltar o poder de sua mente contra si mesmo. Mas pecar ele não pode. Não há nada que ele seja capaz de fazer que possa realmente mudar a sua realidade de forma alguma, nem fazer com que ele seja realmente culpado. E isso é o que o pecado quer fazer, pois tal é o seu propósito. No entanto, apesar de toda a selvagem insanidade inerente a toda a ideia de pecado, ele é impossível, pois o salário do pecado é a morte. E como pode o imortal morrer? 4. Um dos principais dogmas da insana religião do ego é que o pecado não é um erro, mas a verdade, e é a inocência que pretende enganar. A pureza é vista como arrogância e a aceitação do ser como pecaminoso é percebida como santidade. E é essa doutrina que substitui a realidade do Filho de Deus, tal como seu Pai o criou e tal como a sua vontade determinou, que ele fosse para sempre. Isso é humildade? Ou, ao contrário, é uma tentativa de arrancar a criação da verdade e mantê-la separada? Sim. Qualquer tentativa de reinterpretar o pecado como um erro é sempre indefensável para o ego. A ideia do pecado é totalmente sacrossanta para o seu sistema de pensamento e não se pode abordá-la senão com reverência e temor. É o conceito mais, abre aspas, santo, fecha aspas, do sistema do ego. Belo e poderoso, totalmente verdadeiro e necessariamente protegido com todas as formas de defesa ao seu dispor. Pois aqui está a sua melhor defesa, a qual todas as outras servem. Aqui está a sua armadura, a sua proteção e o seu propósito fundamental do relacionamento especial na interpretação do ego. 6. Pode-se de fato dizer que o ego construiu o seu mundo sobre o pecado. Só em tal mundo poderiam todas as coisas estar de cabeça para baixo. Essa é a estranha ilusão que faz com que as nuvens da culpa pareçam pesadas e impenetráveis. Nisso se acha a solidez que os fundamentos desse mundo parecem ter, pois o pecado fez com que a criação mudasse de uma ideia de Deus para uma ideia que o ego quer, um mundo que ele governa, feito de corpos, sem mentes e capazes de completa corrupção e decadência. Se isso é um equívoco, pode ser facilmente desfeito através da verdade. Qualquer equívoco pode ser corrigido, se for permitido que a verdade o julgue. Mas, se ao equívoco é dado o status de verdade, a que se pode levá-lo? A santidade do pecado é mantida em seu lugar exatamente por meio desse estranho dispositivo. Como a verdade, ele é inviolável e todas as coisas são levadas a ele para serem julgadas. Como um equívoco, ele tem que ser levado à verdade. É impossível ter fé no pecado, pois o pecado é ausência de fé. Entretanto, é possível ter fé na possibilidade de se corrigir um equívoco. 7. Não há nenhuma perda em toda a cidadela armada do ego que seja mais
zelosamente defendida do que a ideia de que o pecado é real, a expressão natural do que o Filho de Deus fez de si mesmo e do que ele é. Para o ego, isso não é nenhum equívoco, pois essa é a sua realidade. Essa é a verdade, da qual sempre será impossível escapar. Esse é o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Pois ele conseguiu, de alguma maneira, corromper o seu pai e mudar por completo a sua mente. Lamente, então, a morte de Deus, a quem o pecado matou. E esse seria o desejo do ego, que ele, em sua loucura, acredita ter realizado. 8. Não preferes que tudo isso não passe de um equívoco inteiramente corrigível e do qual é tão fácil escapar que toda a sua correção é como caminhar através de uma névoa para o sol? Pois isso é tudo o que ele é. Talvez sejas tentado a concordar com o ego no sentido de achar que é muito melhor ser pecador do que estar equivocado. Mas pensa com cuidado antes de te permitires tomar essa decisão. Não a abordes levianamente, pois é a decisão entre o inferno ou o céu.